Fala, jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje nós precisamos falar de A Órfã 2, A Origem, um filme que estava sendo aguardado por mim com muita ansiedade. Eu não vi a hora de assistir ele e acabei de vir do cinema. Então, tem muita coisa que eu quero falar, por isso eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte vai ser sem spoilers, então quem ainda não viu o filme pode assistir tranquilamente. A segunda parte já vai ser um pouco com spoilers, eu vou falar um pouco do que acontece no filme, mas eu vou avisar quando chegar nessa parte, tá bom? Então vamos falar um pouco do filme A Órfã 2. Primeiro de tudo, é bom lembrar que A Órfã 2 se trata de uma prequela, ou seja, a história desse filme se passa antes da história do primeiro filme. Então, se for para assistir a duologia em ordem cronológica, primeiro deve ser assistido A Órfã 2 e depois A Órfã 1. Porém, se tu assistir A Órfã 2, quando tu for assistir A Órfã 1, muita coisa vai ter se quebrado com relação à história. Então, a ordem cronológica é assim, Órfã 2 e Órfã 1, mas eu recomendo primeiro assistir a Órfã 1. E por que eu recomendo assistir primeiro a Órfã 1? Por causa que, bom, devo ser sincero, a história, a Órfã 1 é bem melhor que o 2, mas isso não quer dizer que o 2 seja ruim. A história da Órfã 1, pra mim, é bem amarradinha, tem uma história legal, o plot twist é surpreendente porque eu acredito que até a revelação ser feita, ninguém estava esperando aquilo. Então, foi um filme bem criativo e caprichado em 2009. Já agora, em 2022, que a gente sabe do plot twist do primeiro filme, não tem mais o que impressionar com relação a esse tema. E aí o filme abordou outro plot twist que confesso que me surpreendeu. Não achei tão impactante, tão surpreendente quanto o do primeiro filme, mas ainda assim achei criativo e me surpreendeu. Mas a Órfã 2 para mim tem um problema. Eu tive que engolir muita coisa, ignorar muita coisa que eu estava vendo para poder deixar o filme fluir. Porque são erros e falta de cuidados com algumas coisas que podem atrapalhar e que podem até me incomodar se eu parar para pensar um pouco. Por exemplo, isso não é spoiler, inclusive é mostrado no primeiro filme, tá? Que a Esther, ela estava vivendo no Instituto Sarni, que é o instituto para pessoas com problemas mentais, né? Ela foge de lá, ok. Eu acho que a polícia devia ter feito um chamado, uma denúncia, avisando, né? Ó, tem uma mulher fingindo ser uma criança que tá solta, que fugiu da instituição Sarni e ela é perigosa. Se você vê ela, denuncie. Alguma coisa assim. E não é o que acontece. Lembrando que esse filme se passa em 2007. Então não é uma coisa antiga para dizer, ah, não existia informação, não existia nada disso. Existia, gente. Eles só não se aprofundam nesse tema porque se aparecesse nessa situação não teria o filme. Então a gente tem que engolir essa história. Mas sim, o que que acontece? A Esther acaba achando uma imagem de uma criança desaparecida e ela decide se passar por essa criança. Então a família dessa criança que vive nos Estados Unidos acaba recebendo a informação de que a filha dela foi encontrada, a filha deles, do casal no caso. Então, eles acabam levando a Esther para casa. E não demora muito para coisas estranhas começarem a acontecer com a família. E também não demora muito para algumas pessoas suspeitarem de que tem alguma coisa errada com a Esther. Então, assim, gente, é um filme que tem um ritmo, ele vai seguindo uma linha que chega a ser até um pouco previsível, né? Parece ser mais do mesmo. Só que bem no meio do filme acontece uma reviravolta que me pegou de surpresa e eu achei tudo bem interessante. Eu acho que dentro das opções que a equipe, os diretores tinham, essa foi uma das mais acertadas na minha opinião. Apesar de que não é uma reviravolta tão surpreendente quanto a do primeiro filme. Mas ainda assim é interessante.
E aí a gente vai vendo a construção dessa reviravolta do meio para o final. E eu achei divertido, confesso que eu me diverti muito vendo a Esther ali naquela situação, naquela relação. E vale dizer também que eu não achei esse filme tão assustador. Eu achei que o primeiro filme era mais impactante, era mais pesado, até porque se tratava ali da Esther interagindo com crianças. Aqui não tem essa interação, mas ao mesmo tempo é divertido. É como se fosse um suspensezinho de leve ali entre os personagens. O filme tem morte, aliás, tem muita morte, muitos assassinatos e são um pouco mais explícitos do que no primeiro. E tudo isso contribui para um bom entretenimento. Uma preocupação que eu tive ao longo da produção de Orphan 2 era saber que a Isabelle Fuhrman ia voltar a ser a Esther, sendo que ela já é uma adulta, tem 23 anos, se eu não me engano, e ela ia interpretar uma criança ainda mais jovem que a Esther do primeiro filme. No A Órfã original, a Esther tem 11 anos e aqui ela iria interpretar a Esther com 9 anos, ou seja, mais nova. Então, a atriz está mais velha interpretando alguém ainda mais nova. Assim, não vou dizer que não funcionou, mas eu diria que ali a Esther teria pelo menos uns 13, 14 anos, sabe? Então, por mais que tenham colocado um pouquinho de efeito digital, em alguns momentos eles tenham usado uma criança de verdade para parecer a Esther, em parte com a câmera filma ela de costas, a gente vê que é uma criança mesmo ali. Pode ter contribuído, né, a fazer a gente acreditar que ela é uma criança, mas quando focava no rosto da Esther, a gente via que ela não era uma criança. Poderia, parece, mas não tinha 9 anos. Mas isso é um detalhe. Sinceramente, eu comprei a história e levei, e isso não me atrapalhou muito, não. É só um comentário de que talvez a Isabelle Fuhrman já esteja realmente velha demais para fazer a Esther. É uma pena, porque ela é uma atriz assim com muita personalidade e se marcou como essa personagem. Mas ouvi dizer que estão querendo fazer uma Órfã 3 e colocar ela de novo nessa personagem. Não sei se vai dar certo, mas isso aí é história para outro vídeo. Voltando ao A Órfã 2. Eu gostei muito da família desse filme, a Tricia, o Allen e o Gunnar. Tricia e Allen, marido e mulher, e pais da Esther. O Gunnar é o irmão mais velho. A relação deles é bem interessante. A gente percebe que a Tricia tenta ter uma relação ali com a Esther, uma proximidade, só que isso parece que não encaixa, não bate. É indiferente, por exemplo, da relação com o Allen, da Esther com o Allen, que a gente vê que é uma relação assim bem assim pai e filho, sabe? Pai e filha. É uma relação de apego, de afeto, muito interessante. Então, dá para ver ali uma diferença de relações. E o legal é que o filme explica, justifica, né, a relação que a Esther teve com a mãe antes dela sumir, a relação também com o irmão mais velho e como tudo isso se desenvolveu ao longo do período até chegar esse momento em que a Esther chega na casa. Então, é uma história que eu achei divertida, bem construída com relação à narrativa, mas que deixou a desejar também em vários momentos com relação à edição. Eu, sinceramente, achei que em alguns momentos teve ali um toque de amadorismo. Tem uma cena, gente, que a Esther faz uma pintura do Allen, que é o pai dela, e desenha uma lágrima. Se vocês repararem, no corte de cenas, no mesmo momento ali, a lágrima muda de olho. Então, numa hora está no olho esquerdo e depois está no olho direito, depois volta para o olho esquerdo. Simplesmente um erro de edição. Uma besteira, mas que para mim ficou bem grosseiro, sabe? Porque a lágrima é aquilo que se destaca no quadro. E aí, de uma cena para outra, a lágrima muda de posição.
desnecessário. Isso aí é uma coisa que eles deviam ter mais atenção. Outra coisa que eu achei bem feinho é uma briga que tem, onde tá tendo ali uma batalhazinha e é muita edição, muito corte e eu não sabia o que estava acontecendo, eu via, tava meio escuro também, então eu fiquei muito confuso com uma batalha que acontece, com essa batalha específica que acontece. E eu não gostei, eu fiquei pensando, gente, isso tá muito feio. É isso que eu fiquei pensando, não tá bacana, não tô entendendo o que tá acontecendo. Aí quando acaba essa cena é mais um alívio. Mas é também outra cenazinha ali e deixa passar. Passou, o filme continua com uma qualidadezinha razoavelmente boa. E para completar, para finalizar essa parte, eu quero dizer que eu gostei da Órfã 2, só que eu não achei melhor que o original. Porém, o filme complementa o que o primeiro filme mostrou, o que é interessante, abrange um pouco a mitologia da Esther e abre ganchos para mim que eu acho muito interessantes que podem ser abordados no terceiro filme, caso realmente eles resolvam levar essa pauta para frente. Eu acho que seria muito interessante fazer uma Órfã 3 mostrando um pouco do psicológico da Esther, como foi para ela conviver com essa síndrome e saber também que ela nunca vai ser uma mulher adulta, ela sempre vai ter aquela aparência de criança de 9 anos de idade. Como é que ela se sente sabendo que todo mundo que olha para ela vai ver uma criança e não uma mulher? Então, eu acho que seria um conteúdo bem interessante para um futuro filme, uma trilogia, né, do caso. Mas bora ver. Eu particularmente não acho que seja necessário, mas se fizerem, poderia ser interessante esse tópico, né? Então, gente, aqui eu vou começar a parte com spoilers. Se tu ainda não viu o filme, sugiro que pare por aqui, vai ver o filme e depois volte para assistir essa parte para ver se as nossas opiniões se equivalem, tá certo? Eu realmente fiquei muito surpreso ao saber que a Tricia, que é a mãe da Esther, é uma louca varrida, né? Junto com o Gunnar, o filho dela e o irmão mais velho da Esther. Eu, sinceramente, não estava esperando por aquilo. Eu estava crente que a história ia se seguir mais pelo mais do mesmo. Da Tricia descobrindo que a Esther não é filha dela e tentando salvar a família da Esther que ia fazer o terror. Só que não. A Tricia é o terror daquela família junto com o Gunnar. E a Esther, por incrível que pareça, acaba em alguns momentos sendo vítima. Eu senti pena da Esther em alguns momentos do filme. Uma coisa que realmente eu nunca ia imaginar que fosse acontecer. Eu com pena de uma assassina. Porque a Esther, ela não é uma santa, tá? Isso que fique bem claro. Ela é uma assassina, ela mata. Só que quando ela se envolve com a família e a gente vê que ela ali é o menor dos problemas, chega a ser até hilário, engraçado, sabe? É tipo psicopata versus psicopata. É uma briga, quem mata quem primeiro, basicamente. Então é hilário, divertido e engraçado por esse sentido. A gente compra a ideia de que aquilo está acontecendo. É bem difícil, né, pessoal? Porque assim, por exemplo, a Esté de verdade, a filha de verdade sumiu. E pelo que parece, o corpo da Esther estava ali perto o tempo todo. A Esther, a órfã do caso, vou colocar a órfã para não confundir, tá? A órfã do caso até comenta em algum momento, a Esther está aqui, não está? Então, assim, em 2007, existia investigações, buscas, existia um monte de coisa. Como a polícia nunca encontrou o corpo da Esther ali, que estava ali perto o tempo todo. Então é uma coisa que não encaixa, sabe? Essa ausência de buscas, de informações com relação ao desaparecimento da Esther. Porque, ok, o Guna e a Tricia sabiam onde estava a garotinha, mas o Allen, que é o pai, ele não sabia de nada. Pense no cara inocente. E é até engraçado, enquanto no primeiro filme o pai era um negligente total, um irresponsável,
Aqui não. O Allen, que é o pai, é uma vítima total da situação. Um pai que tenta ser presente o tempo todo. E acontece tanta injustiça com ele. Se tem uma pessoa injustiçada nesse filme, é o Allen. Sem dúvida nenhuma. E aí, tipo, o próprio Allen não foi atrás. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Se tratando de uma família rica, de influência, eu acho que foi um furo de roteiro isso. O corpo da Esther não precisava estar ali o tempo todo. Bastava dizer, sumiram com o corpo, desapareceram com o corpo, alguma coisa assim que faria mais sentido. Mas enfim. Uma coisa também que eu não gostei do filme, não que eu não tenha gostado, eu achei bonito e tal, a cena, mas eu achei também sem noção, é o final quando a Esther tá atravessando a casa em chamas. Gente, é assim, a casa começa a pegar fogo, tá tudo queimando, aí a Esther para, se senta, limpa a cara, bota uma roupa e anda, entendeu? Então, tipo, a casa tava pegando fogo e ela anda como se tu tivesse bem ali e tal. Não é assim. Uma casa em chamas, a Esté, o ser humano normal, ela só tem uma deficiência, mas ainda assim é um ser humano. Ia sentir calor, ia ficar com falta de ar por causa da fumaça, né? Ia se queimar e ela nem tosse. Ela anda literalmente pelo meio da casa e não dá nem, nem isso, sabe? Então é forçado. Mas, a essa altura do filme, a gente já nem liga muita coisa, já nem liga muito pra coerência e só vai. Segura na mão e vai. Porque é aquilo que eu falei. Ignora-se as coisas, esses probleminhas que eu mencionei, o corpo da Esther, o fato da polícia nunca ter avisado que uma delinquente, uma psicopata fugiu do instituto. Então, ignora todos esses pontinhos e se diverte com a trama. Esther versus Tricia e Guna. Inclusive, em muitos momentos eu me lembrei da Fada Madrinha e do Encantado do filme do Shrek 2, né? É exatamente isso. A Fada Madrinha e o Encantado é a Trisha e o Guna de A Órfã 2. Então, gente, é divertido, é legal. Eu recomendo assistir sim, porque o filme é pequeno, não é grande, então tu consegue assistir ele sem ficar assim, ai, quando vai acabar. E por isso eu acho que vale a pena. Complementa em algumas coisas o filme da Órfã, mas ao mesmo tempo se torna bem mais surreal. E aí a gente vai, porque a gente percebe que é um filme, é um entretenimento, e é isso. O filme traz aquilo que propõe, diverte e entretenimento. Por isso eu recomendo. Então é isso, gente, que eu tenho para falar de A Órfã 2. Eu gostei e vale a pena. E vocês já viram esse filme? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, tudo certo? Então até o próximo vídeo. Tchau!